Gostaria que você desse uma olhadinha nessa imagem que será projetada agora. Certamente você deve tê-la visto em algum momento nesses dias aí. Uma das imagens difíceis de assistir e não se emocionar nesses últimos dias dessa semana que passou. Todos nós estamos acompanhando ainda o desenrolar daquilo que alguns chamam de tragédia, outros fazem questão de dizer que não foi uma tragédia natural, mas uma negligência humana. Alguns chamam de acidente, outros chamam de impunidade. E toda essa discussão que vai para além das vidas que já foram encontradas e que foram resgatadas e das que multiplicam-se no necrotério da cidade de Brumadinho, corpos que foram ali retirados daquela lama e alguns que provavelmente nunca sairão dali. Para além da perda, que é a mais dolorosa, de vidas, toda essa necessidade e toda essa discussão que tem se feito de procurar entender o porquê desta tragédia, crime, acidente acontecer, acaba nos levando a um questionamento talvez mais profundo, que é da própria razão por que coisas ruins acontecem. E aí nós estamos na fronteira de uma discussão milenar sobre a origem do mal, por que coisas ruins, males, sejam eles naturais ou provocados pelo homem, ou mesmo aqueles que têm uma origem sobrenatural, acontecem a pessoas, a indivíduos, famílias e a uma sociedade. E todo esse questionamento, então, nos conduz a esta última das mensagens da série que nós começamos no primeiro domingo de janeiro, que é a série das garantias que Deus nos dá. Nós falamos da garantia da paternidade de Deus, da garantia da presença de Deus, da garantia da provisão de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a garantia da proteção de Deus. Pensar no que aconteceu e imaginar que Deus nos garante a sua proteção parece uma contradição. Por que Deus, então, não garantiu a proteção daqueles que estavam em Brumadinho? Talvez seja o que passa pela cabeça de alguns que estão aqui ou estão participando conosco à distância pela internet ou pela televisão. O fato é que Deus sim garante a nós a sua proteção. E para que isso fique claro, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 121, e juntos lermos esse salmo que fala sobre a proteção divina. O tema, portanto, de hoje, nessa série que se encerra hoje, das garantias que Deus nos dá, é a garantia da proteção divina. Salmo 121, eu lhe convido a ler conosco. Você sabe, você que tem estado conosco nesses domingos de janeiro, que nós estamos de dieta, e a dieta de janeiro é que nós não estamos projetando as leituras bíblicas para estimular os irmãos a voltarem a trazer a Bíblia, mesmo que seja no celular, para lerem e acompanharem, não ficarem tão acostumados aí à projeção. Salmo 121. Eu gostaria de ler uma primeira vez e depois nós vamos ler juntos uma segunda vez esse Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Vamos ler juntos? Elevo os olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus juntos. Vamos pedir a Deus que nos conduza na reflexão da sua palavra e fale conosco. Nós não estamos aqui para ouvir, como eu costumo falar, um homem comentando sobre a Bíblia. Nós queremos ouvir a voz do próprio Deus que inspirou esse texto e que ilumina a nossa mente para compreendê-lo nessa noite. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus juntos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, e como diz a Tua palavra, Tua fidelidade e constância de eternidade a eternidade. Eis a razão, Senhor, porque estamos aqui nesta noite, de maneira imerecida, porque quem somos nós para estar diante de Ti, Senhor, falhos, imperfeitos, pecadores como somos, mas graças ao Teu Filho Jesus, a redenção que Ele nos deu por intermédio do sacrifício da cruz do Calvário, nós nos colocamos agora diante de Ti, Te oferecendo louvores, orações, lendo a Tua palavra e nesse momento precisando ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, esvazia o nosso coração de tudo aquilo que eventualmente pode concorrer contra esta palavra que foi lida e será ministrada. Esvazia o nosso coração de preocupações, de nossa mente se desviar e se dispersar em tantas direções. Traz-nos cativos à Tua palavra e ao coração de cada um de nós. Ministra a Tua palavra, distribuindo aquela porção que o Senhor tem para alimentar o Teu povo. Não somente os que estão aqui, mas também aqueles que estão participando à distância, para que possamos todos sair daqui com a garantia e com a certeza dessa garantia de que o Senhor nos protege e que o Senhor é a garantia da nossa segurança. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Talvez os mais atentos perceberam que os temas dessas mensagens do mês de janeiro, todos começam com a letra P. Uma pessoa disse assim: pastor, o senhor estava propositadamente falando sobre presença, paternidade, provisão e agora proteção? Na verdade, existe algo muito mais proposital por trás dessa série de mensagens. Como nós falamos no primeiro domingo, ao mesmo tempo que à noite nós estamos falando dessas garantias que Deus nos dá, pela manhã nós ministramos, com exceção de hoje, que foi um culto diferente, sobre os compromissos decorrentes dessas garantias que Deus nos dá. E quando você fala, como eu já mencionei em mensagens anteriores, de garantias dadas por Deus e de compromissos assumidos por causa dessas garantias diante deste Deus, nós estamos falando, em outras palavras, de aliança, de pacto, de acordo, de compromisso de Deus conosco na forma de garantias e de compromisso nosso com Deus na forma de devoção, na forma de consagração e dedicação a Deus. Curiosamente, isso que pareceria ser óbvio, ou seja, que somos povo de uma aliança, que podemos sim chamar que somos povo do pacto de Deus, junto com todos aqueles que desde o início dos tempos foram escolhidos por Deus debaixo de uma aliança que passou por várias ministrações, por meio de ministradores e mediadores que representavam o Cristo, e que chegou em Jesus como o ápice, o cúmulo, tudo aquilo que direcionava para Ele. Na verdade, aquilo que parece ser muito óbvio, nem sempre é tão óbvio, principalmente nos momentos em que nós somos testados, se realmente Deus é nosso Pai,
se realmente Ele está conosco, se realmente Ele vai prover as nossas necessidades e também se realmente Ele vai nos proteger. Em outras palavras, eu estou dizendo que convicções teológicas e doutrinárias acerca deste pacto, que envolve presença, paternidade, proteção e provisão, nós sim precisamos ter, porque aquela palavra que nos garante é uma palavra firme, é a palavra de Deus, e como nós mencionamos, o escritor aos Hebreus, ao dizer que Deus quis firmar esta aliança por meio de um juramento, não havendo ninguém superior a Ele, jurou por si mesmo. Portanto, o Deus que jura por si mesmo, sendo Deus absolutamente soberano, Senhor sobre todas as coisas, fiel e todo-poderoso, é digno do nosso crédito. Temos certeza, temos também motivos para ter certeza. Porém, nem sempre isso fica muito óbvio quando a nossa certeza é balançada, sacudida por circunstâncias pessoais ou coletivas, em que talvez não fique tão claro que Deus é Deus provedor, que Deus é Deus protetor, Deus presente e Pai. E é justamente na ideia de que isso fique muito claro para você, é que nós escolhemos essa série para iniciar o ano. Um ano cheio de desafios, como eu falei, cheio de incertezas, como todo novo período, com mudanças tão grandes como aquelas que nós enfrentamos no nosso país. Talvez você também esteja com mudanças, e, consequentemente, é importante você ter certeza de algumas garantias mínimas que Deus faz para você, que Ele é seu Pai, que Ele está presente, que Ele provê suas necessidades e que Ele protege de todo o mal. Neste salmo, particularmente, fica evidente que a promessa, a garantia que Deus nos dá, é a garantia de sua proteção. O Salmo 121 faz parte de uma série de salmos que nós chamamos de salmos dos degraus, os salmos de romagem, os salmos de ascensão. Eles começam no Salmo 120, você vai ver a primeira notação, cântico de romagem no Salmo 120, e vai até o Salmo 134. É uma coleção de cânticos dentro da coleção maior do livro de Salmos, que normalmente eram cantados não dentro do templo, mas quando as pessoas saíam, principalmente nas três principais festas, a festa dos pães asmos, a festa da cega e a festa da colheita, e de onde eles estavam em Israel, formavam grupos de famílias ou de indivíduos que acorriam subindo para Jerusalém, para o Monte Sião, que ficava numa região mais alta de Israel, da região da Judeia. Enquanto aqueles grupos caminhavam, enquanto aqueles grupos peregrinavam como se fosse uma romaria para ir ao culto do Senhor lá em Jerusalém, era costume que eles se renovassem espiritualmente cantando estes cânticos. Os pais, mães e filhos se estimulando espiritualmente a confiar não apenas na presença de Deus durante o trajeto, mas no objetivo maior que eles tinham ao chegar a Jerusalém. Se você olhar direitinho, alguns desses salmos são anônimos. Davi provavelmente foi o autor de 4 desses salmos. Salomão escreveu o Salmo 127 e outros tantos são anônimos. Provavelmente eram anônimos porque fizeram parte daquela inologia, fizeram parte daqueles cânticos que o povo cantava. Nós poderíamos até dizer que eles eram cânticos espirituais que as pessoas cantavam em casa, na cozinha, em qualquer outro lugar, e que foram inspirados por Deus para constar no livro de Salmos. Esses salmos, portanto, encorajavam a fé dos peregrinos enquanto estavam indo para Jerusalém, e fica muito claro, porque se você der uma olhadinha novamente ao texto, que faz referências a pés que quase vacilaram, no verso 3, de montes que eles olhavam quando passavam por aqueles vales profundos no caminho para Israel e que representavam, por um lado, uma possível segurança que Deus olhava de cima do monte para eles e, por outro lado, um risco de algum salteador, de alguma fera o estragar. Veja que no próprio Salmo fala também de algo relacionado a sol e a lua, a dia e a noite, também falando desta caminhada diuturna que eles faziam nessas 3 festas para Israel.
Então está muito claro que esse Salmo 121 é um salmo de romagem, que de alguma forma espelhava a fé, a esperança daqueles peregrinos diante dos riscos da peregrinação. E quando nós falamos de peregrinação, de caminhada, por um lado ela é física, real e tangível, no chão dali da Palestina, no chão da terra prometida, mas também representa a caminhada espiritual. Como eu já falei algumas vezes na igreja, essa metáfora de caminho, de caminhada, representa a vida cristã. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, significando eu sou o caminho da verdadeira vida. A caminhada comigo é a caminhada cristã. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, não é completamente fora de contexto que nós olhemos para ele e lembramos das várias fases da caminhada, representando as várias fases da vida, quando iniciamos essa caminhada na infância, quando em algum momento na adolescência e na juventude, até aquela fase final da vida, quando estamos chegando ao nosso destino eterno. Ao pensar nisso, sem dúvida alguma, nós nos lembramos da infância, dos riscos e dos perigos da infância. Na adolescência, dos riscos e perigos da adolescência, da vida adulta também. Eles são diferentes, mas a vida é perigosa. A vida tem riscos. E não são riscos apenas por coisas que nós podemos trazer para nós, comportamentos arriscados, mas riscos que nós não temos nenhum controle, de homens maus, de situações adversas, que nos desafiam a pensar: será que eu posso ter a certeza e a garantia de que Deus está me protegendo? E é justamente isso que eu gostaria de refletir com você sobre o tema: Deus é quem nos garante proteção na caminhada da vida. Veja o verso 1 e 2, o salmista está falando na primeira pessoa do singular. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O verso 1 e o verso 2 funcionam como tema desse salmo. Uma dúvida e uma indagação se o socorro que o salmista precisa viria dos montes, e uma afirmativa categórica: não dos montes, mas do Senhor vem o verdadeiro socorro, do Senhor vem a verdadeira proteção. A partir, porém, do verso 3, ele muda a forma de frasear o salmo, e ele começa a falar na segunda pessoa do singular. Presta atenção, ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda, e assim por diante. Então a gente pode meio que dividir esse salmo em duas partes, verso 1 e verso 2. A experiência do salmista existencial, com a qual nós podemos nos identificar, de em algum momento pensar: meu Deus, de onde me virá o socorro? Junto com a afirmativa categórica, de confiança: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é a primeira parte, o tema do salmo. Mas a partir do verso 3, você então percebe que o salmista começa a aplicar como esse Deus vai proteger, como esse Deus vai socorrer, como esse Deus vai guardar. E ele o faz pensando não apenas na sua experiência, mas agora na experiência de uma possível pessoa que vai estar lendo esse salmo. Tanto o leitor original, tanto aquelas famílias que cantavam esse salmo na peregrinação, como você hoje à noite. Então esse salmo, sim, ele representa a garantia, ou uma das manifestações da garantia da proteção de Deus na caminhada da vida. Se você olhar direitinho, o primeiro aspecto desta garantia é que Deus nos garante proteção na caminhada da vida porque nos guarda do mal, mas preste atenção, não necessariamente dos males. Vou repetir: Deus nos guarda do mal, mas não necessariamente dos males. E não é apenas um jogo de palavras o que eu estou dizendo. Se você olhar direitinho, a palavra guardar, ela é usada 6 vezes nesse salmo. Ela está traduzida algumas vezes por outra forma, mas ela sempre está contida na ideia de que o Senhor guarda e Ele não dormita, veja o verso 3, que Ele é o guarda de Israel, verso 4, que o Senhor é quem te guarda, verso 5,
que o Senhor te guardará no futuro, no verso 7 e no verso 8 também. Essas 6 ocasiões traduzem a ideia de que Deus impede que o mal nos tome das mãos divinas, que sejamos sequestrados pelo mal, que sejamos tomados das mãos protetoras de Deus. Mas, obviamente, o contexto do Salmo nos diz que é possível enfrentar males pontuais nessa caminhada, sem que necessariamente Deus nos livre destes males. É algo como dizer que você pode eventualmente enfrentar aflições, mas tenha bom ânimo, porque essas aflições não tomarão conta da sua vida de maneira definitiva e eterna. Na verdade, essas expressões não são minhas, são do próprio Senhor Jesus. Lembra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer é que é possível ser tocado por males, mas não ser tomado pelo mal, não ser sequestrado das mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que Ele nos tem nas suas mãos e o maligno não nos sequestra, não nos retira das suas mãos, porque são mãos seguras. A ideia, então, é que Deus impede que sejamos raptados, tomados, sequestrados de sua mão. Ou seja, Ele é um Deus que tem controle absoluto como Criador. Tanto é que essa é a primeira imagem que o salmista faz logo no verso 1. Elevo os meus olhos para os montes, que normalmente eram associados, como eu falei, à estabilidade, à constância. Tem algo tão estável, tão seguro como uma montanha diante de você? Porém, não era lá que o salmista encontrava o socorro. O seu socorro vinha do Senhor, e olha como é Deus caracterizado aqui. Esse Senhor é o Senhor que fez o céu e a terra. Ele está, portanto, falando de um Deus criador, que cria e sustenta todas as coisas nas suas mãos. E estas coisas incluem você. De modo que o mal não lhe toma definitivamente, ainda que você enfrente males na caminhada. A palavra mal em hebraico, ra, pode se referir ao mal em si, no sentido macro, o princípio em oposição ao bem que representado é por Deus, como também a males, angústias, adversidades. Como é que nós podemos deduzir que aqui ele está falando de males e não de mal? É porque, se você olhar direitinho, aqui existem males da caminhada, que ele cita e menciona, e esses males da caminhada não são necessariamente males que não possam atingir, ou que não tentem nos atingir. Eles podem, inclusive, tentar nos atingir. Tanto é que ele diz assim, olha, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Há o risco dos pés vacilarem. Portanto, em algum momento, eu e você enfrentaremos males que nos conduzirão a um vacilo dos pés, mas Ele não permitirá que esse vacilo seja definitivo e eterno, a ponto de nos sequestrar das mãos de Deus. Então, a primeira grande verdade é que Deus nos garante proteção na caminhada da vida, porque Ele nos guarda do mal, embora não necessariamente dos males. O apóstolo Paulo, em algum momento, para consolar a igreja do Senhor, disse assim, que nós deveríamos fazer uma comparação entre a leve e momentânea tribulação que passamos desta vida, em relação ao peso de glória, e ele faz um contraste bem claro, bem gráfico, que nos está reservado. Ou seja, é possível que nós tenhamos um caminho cheio de possibilidades de vacilos, de quedas, de males que nos atinjam, mas o nosso porto é seguro. A viagem pode não ser tranquila, mas o porto é seguro. E o porto é seguro porque o Criador dos céus e da terra não permitirá que o barco no caminho seja definitivamente sequestrado, tomado, seja posto em ruína eterna. Portanto, Jesus, claramente, o Salmo, os apóstolos, os profetas do Senhor, falavam da distinção entre Deus nos guardar do mal e, eventualmente, nos fazer passar por males. Lembra da oração dominical, a oração do Senhor? Ele diz assim, não nos deixes cair em
tentações, mas nos livra do mal. E o contraste é entre tentações, que nós poderíamos dizer males circunstanciais, tópicos, e o mal como um princípio que poderia nos tragar. Aos filhos da aliança, o mal não alcança, embora os males possam lhes tocar. Isso é fundamental, porque no momento em que nós estamos sendo tocados pelo mal, a nossa esperança não pode estar presa àqueles momentos que nos fazem chorar, doer, sangrar e sofrer. A nossa perspectiva vai para além daquela circunstância. Aquela perspectiva eterna que nos permite dizer assim: estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, os males estão me tocando, porém o mal jamais me tomará das mãos de Deus, porque o Senhor livra do mal, ainda que não necessariamente dos males. Segunda verdade que fica muito clara nesse texto é que Deus, apesar de não nos livrar do mal, Ele alivia também os efeitos desses males. Deus nos garante proteção na caminhada da vida, porque nos alivia os efeitos maléficos destes males, ainda que tenhamos que enfrentar adversidades na caminhada. Dê uma olhada no texto comigo e veja a metáfora que o salmista faz. Ele diz assim, além de não permitir que os teus pés vacilem, no verso 4 ele volta à ideia de não dormita nem dorme, mas quando chega no verso 5, ele diz assim: o Senhor é quem te guarda ou quem te protege, e aí ele faz uma analogia, ele diz assim: o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Para peregrinos que tinham que decidir, presta bem atenção, irmãos, viajar de dia e ser castigado pelo sol cáustico da Palestina, ou viajar de noite e ficar à mercê de feras e salteadores, certamente aliviaria muito saber que, se fosse de dia, o Senhor colocaria uma sombra de proteção sobre eles. E se fosse à noite, mesmo à noite, diz o texto, que o Senhor não permitirá de noite que te moleste a lua. E aqui talvez você precisa um pouco mais de contexto daquela época. Havia uma série de crenças nas religiões pagãs da época, de que à noite os espíritos maus, se aproveitando da noite, saíam. Essa é a razão, porque lá no Salmo 91, lembra, há uma referência ao terror noturno. A ideia era para aqueles povos que a noite permitia que aqueles espíritos maus pudessem assolar os viajantes que não estivessem debaixo da proteção do seu lar. E aí veja, o texto diz que o sol não castigará de dia, nem de noite te castigará a lua. Por quê? Porque o Senhor é a tua sombra. A ideia de sombra é a ideia de proteção por um lado e refrigério por outro. Lembra novamente do Salmo 91? Volte a sua Bíblia, quem sabe, para ele nessa hora. É talvez um dos salmos mais conhecidos. Olha o que é que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha a coisa, diz ao Senhor, quem assim o faz? Meu refúgio e meu baluarte. A ideia é de proteção, de alívio e de refrigério. A conclusão que podemos chegar a partir disso é que, mesmo quando enfrentamos males e adversidades na caminhada, o Senhor pode conceder alívio desses efeitos maléficos. Uma coisa nós temos por certo: o mal não nos tomará, porque o Senhor nos protege do mal, ainda que não nos isente de males. Mas outra garantia nos é dado, que mesmo quando temos que enfrentar males, o refrigério do Senhor, o conforto do Senhor, o consolo do Senhor nos permite enfrentar os males com proteção e alívio, como uma sombra no sol escaldante, como a proteção divina contra qualquer salteador noturno, espiritual ou humano. Em outras palavras, Deus está dizendo
que nós podemos sim contar com a sua presença. Alguém já disse que o Salmo 23, quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, e fala sobre o vale da sombra da morte, aparentemente a contradição do Senhor ser um pastor e permitir que uma ovelha passe pelo vale da sombra da morte, é facilmente explicada como o fato de que esse pastor eventualmente não impede que a ovelha passe pelo vale da sombra da morte, mas não deixa que ela passe sozinha. Nosso Deus é aquele que necessariamente não vai impedir que todas as doenças não nos alcancem, que os perigos não nos atinjam, que as adversidades não nos assolem. Mas uma coisa Ele faz, é no meio da dor trazer conforto, é no meio da luta trazer vitória, é no meio da adversidade trazer o alívio do Senhor, o refrigério do Senhor. E nesse salmo fica muito claro, o Senhor que guarda é sombra à tua direita, de modo que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós estamos falando, portanto, de refrigério. A terceira verdade deste salmo, e que fica muito evidente, é que além de Deus nos livrar do mal, mas não necessariamente dos males, além de Deus nos males nos dar alívio, Ele também nos garante proteção na caminhada da vida, porque nos concede os privilégios da sua presença, ainda que não por nossa honra ou por nossos méritos. E aqui a ideia está expressa na expressão à tua direita. Veja que diz o texto que o Senhor é o Deus que nos guardará a nossa alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre, mas esse guardar é um guardar em que Ele é sombra à tua direita. Essa expressão à tua direita remete novamente a um costume de associar a mão direita, a mão de força, a mão de presença, de garantia. Estar à direita do rei era lugar de privilégio, era lugar de honra, não necessariamente porque a pessoa tinha honra, mas porque o rei concedia honra àquela pessoa. Portanto, Deus, quando diz que assombra à nossa direita, Ele está falando, portanto, de uma posição de honra e influência que nos torna inalcançáveis às investidas do maligno para nos destruir eternamente. O que fica claro, então, é que Deus nos protege também pelo simples fato de nos chamar a um relacionamento. E aqui nós chegamos ao centro da mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje, que é a garantia da presença de Deus é associada à aliança que nós temos com Ele. Talvez vá soar um pouco diferente daquilo que você acredita, mas preste bem atenção e você vai entender. Esse texto é texto escrito por um Deus com quem esse povo que lia esse texto, cantava esse texto nas romarias, tinha feito uma aliança. Portanto, tudo aquilo que eu falei até agora, o que eu poderia ainda falar, está restrito exclusivamente àqueles que estão debaixo da aliança com Deus. Não se trata de uma discriminação da parte de Deus. Se trata de benefícios associados à aliança. Uma vez estando em aliança, eu posso ter garantia da paternidade de Deus, da presença de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, como falamos hoje. Mas essas garantias não são generalizadas. Necessariamente não alcançam todos os homens, porque todos os homens não estão debaixo da garantia ou das garantias associadas à aliança. Esses homens que desde Adão e Eva se tornaram pecadores, infelizmente são rebeldes contra este Deus e não estão em aliança com esse Deus. Querem eventualmente benefícios dessa aliança, mas não necessariamente os compromissos associados dessa aliança, de ter a este Deus e somente a este Deus como Senhor das suas vidas. Consequentemente, as garantias desse contrato, desta aliança, não são estendidas a todos, mas àqueles com quem Deus fez aliança, e que, ao mesmo tempo que recebem garantias, se comprometem a estas garantias corresponder com compromissos diante de Deus.
Talvez aí esteja, queridos, a grande chave para explicar de um modo geral porque coisas ruins acontecem eventualmente para pessoas boas ou supostamente boas que nós conhecemos. Talvez a premissa está errada, porque supostamente existem pessoas boas, mas realmente todas as pessoas, quer sejam pessoas até moralmente e socialmente honestas, são pecadores diante de Deus. Muitas vezes rebeldes. E eu não estou afirmando com isso que a toda tragédia pessoal corresponde um pecado pessoal que é punido por essa tragédia. Certamente pessoas que nada fizeram para aquela tragédia em Brumadinho acabam sendo engolfados naquele mar de lama. Mas pare comigo e pense. Foi por causa do desvalor de vidas, considerado por quem deveria ter tido todo o cuidado sobre aquela barragem, que inocentes da ação desta irresponsabilidade acabaram sofrendo. Em outras palavras, quando um capitão do navio é irresponsável, mesmo o tripulante ou o passageiro mais inocente afunda com o barco por causa da irresponsabilidade do capitão. Nós hoje vivemos num grande barco chamado planeta Terra. Alguns têm tido privilégios imensos, que correspondem responsabilidades não apenas por si mesmos, mas por todos aqueles que estão debaixo de sua liderança, seja política, religiosa, econômica, social. Quando estes são irresponsáveis, negligentes, omissos, quando desvalorizam a vida e não tomam os cuidados para proteger aqueles que estão debaixo da sua guarda, as consequências, infelizmente atingem a alguns e a todos. Isso fica caracterizado porque esta humanidade está debaixo do maligno, no sentido de estar em rebeldia contra esse Deus. É possível que crentes estejam ali tragados naquele mar de lama. É possível que os males tenham atingido alguns que são servos de Deus e que estão debaixo desta aliança. Mas ainda que os males tenham atingido aqueles servos de Deus, o mal que exterminaria a vida deles e toda esperança eterna não os atingiu. Porque ainda que o corpo esteja enterrado naquela lama, eles estão diante de Deus em glória, porque confiaram suas vidas antes da tragédia a um Deus com quem eles fizeram aliança. Portanto, se eu posso lhe dar uma recomendação, se você quer que este Salmo 121 se aplique a você, entre em aliança com Deus. Para que você eventualmente seja tocado por males, porque no mundo você terá aflições, mas não seja tomado pelo mal. Para que você eventualmente, no meio dos males que você vier a enfrentar, haja alívio de Deus para você. E para que você, mesmo quando tiver passar pelo vale da sombra da morte e enfrentar dificuldades, tenha o privilégio que Deus concede a você, na medida em que mesmo à noite a lua não lhe atingirá, os males noturnos nem diurnos lhe atingirão, porque o Senhor guardará de todo mal a tua alma. A palavra que é usada aqui é a palavra nefesh ou ruá, que significa alma como vida. Em outras palavras, a tradução melhor seria: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua vida, guardará a tua saída, guardará a sua entrada. E olha o tempo, desde agora e para sempre. Ele remete à eternidade, aos filhos da aliança. Portanto, garantias que Deus nos dá relacionadas à proteção são garantias daqueles que estão debaixo da aliança de Deus. Elas não são salvo-conduto para uma viagem tranquila. Elas são garantia que ainda que a figueira não floresça,
que ainda que não se deu o fruto, o justo que viverá pela fé, passará pelo vale da sombra da morte, não será atingido definitiva e eternamente pelo mal, mas confiará no Senhor, terá os alívios da presença de Deus e da proteção de Deus, porque Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde sempre, e tudo isso por causa do seu caráter, daquilo que Ele é na sua essência. Eu concluo essa mensagem falando sobre aquilo que talvez poderia ter livrado aquelas pessoas da tragédia. Em situações em que há um risco possível, grande risco de uma catástrofe, as normas internacionais estabelecem que a melhor forma de avisar as pessoas que podem estar, por exemplo, numa região de praia e que pode ser atingida por um furacão ou num abalo sísmico, numa região que há falhas sísmicas, é um alarme sonoro. Porque, de alguma forma, nós respondemos a barulho de maneira muito mais imediata do que aquilo que nós vemos, além da impossibilidade de colocar uma tela em cada casa para avisar as pessoas que uma onda de um tsunami está vindo ou que um abalo sísmico está atingindo aquela região. Então, as normas internacionais dizem que os governos, empresas, exigem deles, estabeleçam naquela região, por exemplo, no caminho de uma barragem que pode ser rompida, que alarmes sonoros soem ao menor sinal, automaticamente, sem nem precisar que alguém aperte o dedo para acionar o alarme, para que as pessoas fujam do rumo daquela tragédia. Vocês já sabem, o alarme não soou. As pessoas não foram avisadas. Elas nem sabiam que a lama estava vindo na direção delas e elas poderiam tentar, pelo menos, fugir. Elas não foram avisadas. O alarme, ou quem deveria ter acionado o alarme, ou quem deveria ter estabelecido o sistema de alarme, dormiu no ponto. Essa expressão costumeira que usamos para dizer que alguém foi negligente, não cumpriu a sua obrigação, não estava alerta. Mas esse não é o nosso Deus. Veja o que é que o texto diz. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme no ponto quando precisa nos alertar do perigo. E de qual perigo Ele nos alertaria nesta noite? Do perigo de querer os benefícios das garantias de Deus que nós falamos no mês de janeiro inteiro: presença, paternidade, provisão e proteção, sem, no entanto, firmar compromissos com este Deus de dedicação da vida por meio desta aliança. Talvez o grande alerta que eu preciso acionar agora, a grande buzina que eu preciso soar aos seus ouvidos, é que se a vida é cheia de riscos, seja qual for a fase de vida que você passe. Hoje eu almoçava com um homem jovem, um pouco mais jovem do que eu, que numa sucessão de 3 meses teve 3 AVCs, e que hoje tem a sua fala comprometida, não consegue se comunicar. Casado com uma senhora, no segundo casamento dela, porque o primeiro se tornou viúva, porque num acidente de trânsito perdeu o seu primeiro esposo. E quando eles me contavam aquela história, eu ficava pensando assim, veja, fases diferentes. Quando o primeiro esposo daquela irmã faleceu, ela era jovem, com 2 crianças recém-nascidas. Agora, já com uma terceira filha desse segundo relacionamento, de repente, em 3 meses, 3 AVCs seguidos.
A vida tem fases. Quando somos crianças, nos arriscamos nas brincadeiras que os nossos pais ficam com os cabelos eriçados diante dos riscos que corremos. Quando somos adolescentes e jovens, ainda assim, pensamos que nada de mal pode nos acontecer. Quando vamos nos tornando maduros, temos mais prudência, mas aí o desgaste próprio da passagem do tempo pode nos colocar na rota de uma emergência hospitalar. Qualquer que for a fase de sua vida, ela tem riscos iminentes de acontecer, agora, como no estalar de dedos. Como se proteger desses males, sem ser tragado pelo mal? Eis aqui a buzina que eu quero acionar. Entre em aliança com Deus. Isso não vai garantir que males não lhe atinjam, mas vai garantir que o prejuízo não seja eterno. Vai garantir que a sua vida será preservada, porque o Senhor não dormita. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, agora e sempre. Por isso, estar na aliança com Deus é garantia da presença, da paternidade, da provisão e da proteção de Deus. Entrar em aliança com Deus é submeter-se a Ele como Senhor da sua vida, e não apenas como beneficiador das suas necessidades. Entrar em aliança com Deus é submeter-se a Ele como o único Deus da sua vida, confiar nele como aquele que vai dar essas garantias, mas também adorá-lo como o único Deus, crer e confiar nele como o único garantidor da sua vida, e obedecer na sua palavra, porque aquele que diz que o ama, obedece os seus mandamentos. São esses os termos da aliança. Não há como receber benefícios sem compromissos. Não há como bradar, como certamente nos próximos dias alguns bradarão contra os céus, porque não protegeu aquelas pessoas. Sem compreender que o homem mau produz males, pelos quais ele é responsável, mas o Deus bom protege o homem do mal, ainda que passe ele por males da vida. Ao invés de bradar, murmurar e perder a fé, deposite-a no altar deste compromisso de aliança com Deus, porque esta sim é a garantia de que as garantias de Deus serão manifestas a você como povo da aliança. Eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, e a orar comigo, por você, assim como eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria de convidá-lo a refletir, se você já está em aliança com Deus, se você já se comprometeu com Deus dele ser o seu único Senhor, para que você receba, como benefício adicional desta aliança, as garantias que Deus nos dá. É possível que você esteja consciente dos riscos da vida, mas de maneira imprudente, não prevenido contra as possibilidades destes riscos lhe tragarem a vida eternamente. E é nessa hora que você precisa entrar em aliança com Deus, ou renovar a sua aliança com Deus. Seja qual for o seu caso, coloque isso agora diante do Senhor. Nos braços do Senhor, entregue a sua vida. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque, conforme nós pedimos, a Tua palavra foi exposta na limitação deste Teu servo aqui, mas ela é suficiente para nos alertar, para nos exortar, para nos chamar à consciência de quão arriscada é uma vida sem o Senhor, de que ela por si mesma já tem seus riscos e males, que podem tragar a vida de alguém para sempre. Como Teu Filho Jesus falou, não apenas fazer mal ao corpo que é temporário,
mas a alma que é eterna. E nessa hora em que essa palavra é pregada, eu te peço, visita os corações aqui, assim como aqueles que estão participando à distância pela internet, pela TV, para que se algum daqueles que ouviu essa mensagem perigosamente tem andado próximo da aliança, mas não debaixo da aliança, possa de uma vez por todas chamar a Ti como Senhor, o Deus da minha aliança, o Deus da minha vida, e não apenas o beneficiador da minha vida. E mesmo aqueles que Te conhecem e que estão em aliança contigo, mas que são negligentes e infiéis em muitos momentos, por querer só as garantias da aliança, mas não os compromissos da aliança, que eles renovem nesta noite, nesta hora, chamem a Ti como Deus, e também se submetam a Ti como Senhor, porque nesse vale de lágrimas e de dores que é a vida, a única garantia que o Senhor nos dá é que estarás presente, que és nosso Pai, que proverás as nossas necessidades e que protegerás a nossa caminhada desde agora e para sempre. Faça isso, Pai. Nós Te daremos toda a honra e toda a glória, porque sabemos que só Tu podes convencer os corações, e é o que nós Te pedimos agora, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.